Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Eu sou a Aline Cestaroli, host aqui nesse podcast, idealizadora da Educação Encorajadora, um movimento que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e profissionais da infância. Nessa terceira temporada do nosso podcast, toda semana eu estarei com uma convidada especial, com um dente de leão, alunos, facilitadores do programa Encorajando Pais, para a gente bater um papo sobre como que eles têm levado a educação encorajadora para a sua prática, seja na relação com os seus próprios filhos, seja encorajando outros pais, fortalecendo famílias, no ambiente escolar, enfim. Se você está chegando por aqui agora, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum conteúdo. E no episódio de hoje, eu vou receber uma convidada muito especial, direto de Petrolina, lá no Pernambuco, que é a Eliana Azevedo, que é pedagoga, mestre em educação, professora universitária, educadora parental, facilitadora do programa Encorajando Pais. A Eliana é um dente de leão. Seja muito bem-vinda, Eliana. Oi, Aline, é um prazer conversar com você, né? E muito obrigada, né, por esse espaço. Fico muito feliz, né, de vir aqui socializar um pouco de tudo que eu tenho vivido, né, com o programa Encorajando Pais. Sim, muito bom. Eu quis te convidar aqui porque você sempre traz muitas contribuições valiosas nos nossos encontros de supervisão lá dentro da comunidade de Dentes de Leão, né? Você fala bastante sobre essa sua experiência em sala de aula, no atendimento aos pais, e com certeza você tem muito a agregar aqui para quem vai nos assistir, vai acompanhar esse episódio. E eu gosto sempre, Eliana, de começar perguntando como que a educação encorajadora chegou para você, assim, qual, qual foi o momento de vida, ou a sua busca por essa formação, como que foi esse seu encontro, né, com a educação encorajadora? Bom, como você disse, né, eu sou mestre na formação de professores, então eu já permeio a educação desde a pedagogia. Então, tenho experiência do ensino infantil ao ensino superior. E sempre buscando entender qual o caminho para a aprendizagem, né? E nisso eu fui buscar estudar a criança, a infância, o desenvolvimento, compreendia tudo muito bem no sentido de que a escola tem um papel importante nesse lugar, mas que ficava uma outra questão me interrogando, mas por que ainda temos uma quantidade de crianças, uma série de questões. Então, eu fui para a formação de professores e entender o papel do professor nesse contexto. E fui fechando ali o que eu chamo de um triângulo. Então, o aluno, o professor, e faltava algo, né? E voltei para dar aula no F1 para entender o contexto contemporâneo da sala de aula, já que eu estava só no anterior, né? E me deparei justamente com a questão da família. E foi essa questão que me levou para a educação parental. Então, de que maneira, com que bases teóricas, científicas e com que ferramentas, né, a gente ia chegar num diálogo mais assertivo, mais próximo da família, né? E aí foi quando eu conheci o seu trabalho, passei a lhe acompanhar e ler, né, tudo aquilo que você ia postando. Então, não tive dúvida, né, fui para o programa e o programa me deu justamente a base do triângulo, né? Eu estava ali com um tripé montado, mas faltava base. E eu costumo dizer hoje que a educação encorajadora, ela me deu base para, hoje, ter tantos resultados positivos na sala de aula com crianças do F1, que é o Fundamental 1, professores na universidade, onde eu estou dentro dos cursos de licenciatura, né? E com os pais no atendimento diretamente do programa. Então, com relação às crianças em sala de aula, mudou também todo o entendimento que se tinha, eu, Eliana, tinha de que
a teoria só nos dizia que a sala de aula hoje era um desafio, e é um desafio muito grande, mas que não nos dava aquela pegada de dizer, certo, mas qual é o outro lado disso? Né? Então, a gente passa a olhar a criança na perspectiva da potencialidade e não da dificuldade, e não do problema. Isso fez toda a diferença. Eu consegui alfabetizar mais rápido, eu consegui que as crianças emocionalmente, porque depois da pandemia a gente veio com uma quantidade de crianças emocionalmente abaladas. A educação parental te dá essa ferramenta para você gerir junto com a criança, entender suas emoções, e dali a nossa educação enquanto professor se efetiva mais. E, paralelo a isso, o pai e a mãe, né? Então, hoje, as reuniões de pais, todas elas eu estou pautando com as ferramentas da educação encorajadora, que acaba surtindo um efeito até colateral. A família entende o processo escolar e busca para casa. Eliana, como que eu vou estender isso à casa? Então, eu tinha que ir para o consultório também, né? Então, eu passo a atender famílias, tanto de crianças atípicas como crianças típicas. Na questão do atendimento com crianças atípicas, em especial, eu estou sempre pontuando e mostrando a potencialidade dessa criança e não o laudo que ela tem. O laudo ela não define. Assim como no contexto de sala de aula, não é nota que define aluno. Então, cada vez que eu coloco para a mãe que aquela nota em nenhum momento vai representar a aprendizagem do filho e que aquele laudo em nenhum momento vai definir o seu filho, a lupa que amplia aquela visão sobre a criança é muito grande. Então, você aí começa a curiosidade. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? E aí a gente entra justamente com o programa, né, para que a pessoa, o adulto que está ali naquela condução, possa, de fato, ter também suporte para educar, né, rever alguns conceitos da educação que ela teve, né? E é muito interessante dizer que a educação parental é muito respeitosa, desde com quem está se formando, no caso eu estava me formando enquanto educadora parental, como com aquelas pessoas a quem eu vou ter a tratativa. Então, é muito respeitoso em todo o processo. Quando a gente chega com a educação parental, com essa base, para formar professores, ela traz também uma gota de alento, tanto na questão da profissão, que criou-se a máxima de que é uma profissão menos, né? E eu trato justamente de desconstruir, mostro para eles o que é mais e tiro o menos. Vamos potencializar aqui dentro da nossa profissão. O pedagogo, ele é o cientista da educação, é ele que pensa a educação, inclusive para as demais licenciaturas. Coloco eles nesse ponto de pensar que, para educar, eu preciso estudar não só os teóricos da educação, né? Então, eu preciso ter por base outros teóricos, porque o indivíduo ele é muito multi. Nós não podemos ter. Então, eu trago sempre a analogia do drone. Digo, toda vez que vocês acharem que não está bem, não está dando certo, tenta subir. Olha de cima. E olha a questão social, olha a questão cultural, olha a questão da família e junta tudo. Aí você vai ter um sujeito, né? E tem uma coisa, assim, dentro da formação de professores na universidade, que aqui em Petrolina, Aline, na pedagogia, tem muitas alunas que já estão na ativa, porque aqui o município contrata muito, e elas... Eliana, como mudou a realidade da minha sala de aula? Depois que você me disse que aquela criança não está dando calundu, ela não está fazendo birra, porque ela quer me provocar, né? A história é esse menino quer me provocar, você está fazendo o que quer. E aí eu começo a entrar com aqueles conceitos tão bem trabalhados por você dentro do programa com relação ao comportamento da criança. Isso é uma linguagem, é uma forma de expressar-se, e mostro, inclusive, historicamente, como evoluiu a infância, como evoluiu o conceito de criança. Aí sim, volta-se para a sala de aula
com uma nova postura, com um novo entendimento. Então, aquilo que era caos começa a ter uma calmaria. E aí, a mudança do adulto, né? Essa mudança na visão do adulto, e eu acho que é muito legal a gente reforçar isso aqui para quem está nos ouvindo, né? Porque foi isso que me levou a parar de só trabalhar com as crianças no atendimento na psicologia infantil e trazer esses pais, porque ver a mudança do adulto gerando essa mudança no comportamento da criança. E você vê isso em sala de aula e ouve esse relato das suas alunas, né? E o que é mais interessante em tudo isso de perceber é que muda na sala de aula dela, muda na casa dela com os filhos. Porque é uma dose de encorajamento que não é para um único lugar, ele não funciona num único espaço. A educação parental ela é transversal, né? Ela entra em todo o contexto do sujeito. Depois que você compreende o desenvolvimento humano, e você tem um olhar mais apurado, no sentido de dizer, eu vou analisar por que isto acontece, de onde isso vem, aí a vida toda mexe, né? É na casa, é na escola. Basta eu te dizer que eu tenho uma aluna, eu gosto sempre de dar exemplo, porque quem nos ouve, às vezes fica assim, mas do que ela está falando? Eu tenho uma aluna que ela é a cozinheira da escola e está fazendo pedagogia. E um outro dia, barrar um aluno porque ele estava sem sapato. E a vice-diretora falou assim, olha, você está sem sapato, não está com fardamento completo. Aí ela fez, mas fulaninha, né? Não vou citar nome, mas Mariazinha, por que ele vai voltar? Ele está dizendo para você que o sapato ele teve que dividir com o irmão, como o irmão ia viajar, ele teve que levar o sapato. Aí ela disse assim, mas são normas da escola. Ela disse, eu pensei que a norma da escola era nenhuma criança fora da escola. E estava na camiseta, né? E aí a vice-diretora caiu assim a ficha, parou, falou, não, pode entrar. E depois elas foram conversar. E de onde é que você tirou esse entendimento? Você é da cozinha, né? Aí ela disse assim, sou, mas estou me formando e estou compreendendo que esse sujeito que faz parte daquele tem um contexto social. Ele tem um contexto que a gente precisa dar ouvido, a gente precisa contemplar. E aquele outro que perguntar por que ele está sem sapato, é interessante que a gente diga, hoje ele precisou estar, independente de contar a história dele, né? Então, isso vai se multiplicando. Então, cada gota que chega da educação parental, seja no ensino superior, onde eu estou lá na formação de professores, seja com pais, onde eu tinha uma criança com laudo de 2 anos de idade como autista, né? E eu fui entender, inclusive tive que ir à casa dessa criança, né? Porque uma criança de 2 anos, ela tem um potencial gigante para se desenvolver ainda, né? E muitas questões, tanto de fala, que era a queixa maior, porque ele não fala e o irmão gêmeo fala, eu precisava ver o contexto. Então, lá eu fui pontuar uma série de coisas, dentre elas, as crianças não saíam muito, não interagiam, porque tinha medo de adoecer, toda aquela questão de pai e mãe que a gente coloca não para criticar, mas para a gente entender que a partir da visão que eu tenho, quando eu chego com outro conhecimento, a tratativa muda. Sim. Né? Então, eu passei a dar para ela tanto o conhecimento de como aquela criança se desenvolvia, como usando as ferramentas do programa. Em 15 dias, a criança já estava falando vogais, a fono, ao final das 10 sessões do programa, mandou áudio dizendo que seu filho não é autista, a psicóloga do seu filho não é autista, a gente não pode dizer um laudo médico, mas não o trate como tal, né? Esse atraso de fala não tem nenhuma questão ligada ao autismo. Que é uma outra coisa que eu quero deixar claro, a gente não está aqui para negar laudo, mas a gente está aqui para ver possibilidades, que forma que esse laudo foi construído, que contexto. Porque a área da saúde também não houve a queixa do paciente, ele coloca ali as questões dele e ele se resume aquilo ali, né?
E aí é a partir daquilo, e é lógico, tem criança que é muito claro, muito nítido de fato que tem, e outras ela fica meio que, será que realmente é, mas pelo sim ou pelo não que me chegou foi isso. Né? Então, a Eu mãe... acho que tem um ponto que acho que é bacana a gente trazer aqui essa reflexão para quem está nos assistindo, né? Que hoje a gente vive em uma época de muita informação, né? E esse excesso de informações, ele é muito bom, muito positivo, mas por outro lado, precisa ter um filtro, né? Precisa ter uma clareza ali e um conhecimento aprofundado, porque senão a gente fica só nos rótulos e nos diagnósticos feitos pelo Google ou pelo ChatGPT, né? Que é o que acontece, infelizmente, e essa foi uma situação, né, desse caso que você já tinha compartilhado, de uma consulta de 5 minutos e sair dali com um laudo. Né? Então, uma consulta médica em que o profissional não faz uma investigação, não faz não tem ali um olhar sistêmico e um olhar mais amplo para aquela criança em si, para olhar como que é esse contexto em casa, como ela está sendo estimulada, como que é essa educação que ela está recebendo, né? Toda essa dinâmica. E aí olha só para um comportamento, vem com um diagnóstico, vem com uma medicação muitas vezes, e isso a gente tem visto muito isso acontecendo, né, em todas as cidades e lugares, principalmente dentro do SUS, né, que são as pessoas que não têm essa, às vezes, não têm acesso a tanto conhecimento e acabam ali ficando refém de um diagnóstico mal feito, né. Então, sim, os diagnósticos, os transtornos, eles existem, mas a gente precisa ser muito criterioso. E eu acho que a educação encorajadora, os pais buscarem conhecimento sobre educar os seus filhos, né? Estudar para educar, ele vem muito nesse lugar de encorajar esses pais, empoderar esses pais para que eles assumam a liderança da família, para que eles façam os ajustes, como foi nesse caso que você trouxe, né? O quanto a sua orientação, o seu conhecimento serviu a essa família para mudar todo o percurso de vida dessa criança, né? Sim. Então, ó, só no atendimento, que era uma queixa de um dos gêmeos, o de 8 anos também acabou entrando no conjunto e colhendo os frutos de tudo isso. Então, era uma criança que já estava demonstrando um grau de ansiedade, né, mordendo objetos, falando algumas coisas, não para a família, mas na escola, e que no final do programa os 3 ganharam com tudo aquilo, a família ganhou e é muito grata, né? E dentro desse contexto aí, ainda faço também com os pais justamente o entendimento desse filtro, também com relação, Aline, às escolhas de, olha, eu vou colocar em tantas atividades, eu preciso encher a criança para não estar na tela e tal. Então, a gente ajuda a pensar sobre isso também. Então, acaba organizando, arrumando ali a vida de todo mundo. Aí alguém pode pensar assim, nossa, então vocês descobriram o quê, né? Então, não é que a gente está descobrindo nada mágico, nada, mas é porque a sociedade, ela vai se desenvolvendo e ela vai trazendo demandas. E com a pandemia, a demanda que trouxe, em razão de termos que ter ficado trancado, a família convivendo ali o tempo inteiro, aí foi onde a gente pôde se ver, né? Olhar o que estava faltando, o que estava em excesso. Passou a turbulência de tudo aquilo ali, vem as necessidades. E a necessidade hoje da presença da família nessa educação assistida mais aproximada ficou ainda mais visível. Eu não posso terceirizar, tem coisas que eu não tenho como terceirizar. E aí eu venho também com uma fala, aqui pertinho de mim, tem 2 casais que resolveram não ter filhos, porque aquilo que eles leem sobre criança os amedronta.
Então, por que eu vou querer ter crianças? E aí, quando eles me vêm passando com os meus filhos, com algumas falas, alguns posicionamentos, né, onde Tomás, essa semana, com uma questão, eu não sei fazer poema, e eu fiz o stories mostrando como que o auxiliei e no que deu, e ele muito satisfeito. Aí ele disse, realmente, eu não tinha pensado que era por aí. Eu disse, então, assim, a gente precisa ver os dois lados. Provar para que a gente realmente não exclua total, né? Então, nós estamos carregando a sociedade para menos filhos. A gente tem um movimento, eu vejo que o nosso movimento aqui na Educação Encorajadora é um movimento muito nobre, justamente por encorajar pais e fortalecer famílias, né? Esse é o nosso grande, a nossa grande missão aqui, de fortalecer essas famílias, que é a base da sociedade. Então, independente da escolha se tem filhos ou não tem filhos, enfim, mas com um conhecimento, com uma visão saudável acerca das relações, acerca da infância, né? Desconstruindo esses estigmas da criança birrenta, da criança mal educada, né? E entendendo que todo comportamento ele precisa ser compreendido dentro de um contexto. E acho que isso que você traz bastante em sala de aula também, né? Para esse professor, então, um pedagogo, um professor que está em sala de aula e que muitas vezes está ali diante de muitas demandas, né? De vários desafios, mas com esse conhecimento de uma educação encorajadora, né? Com essas ferramentas, ele consegue lidar com os desafios ali na sala de aula de uma outra forma, porque o nosso objetivo é não só fazer com que as crianças obedeçam, né, ter uma educação pela obediência ali, que essa velha educação, né, tradicional ali, que a criança obedeça, né. O nosso entendimento hoje é de uma educação em longo prazo, para que ela desenvolva competências socioemocionais. Então, quando eu entendo que aquele comportamento ele é uma oportunidade de ensino, né, dessa criança desenvolver novas habilidades, a minha visão perante aquilo muda, não que se torna mais fácil, né, mas fica mais leve por conta do conhecimento e da forma como eu enxergo aquela situação. Então, a mudança do adulto, né, por isso que eu sempre falo que a educação dos filhos passa pela reeducação dos pais, né? Assim, isso serve para todos nós adultos, né? Porque educação parental não é só para pai e mãe, né? É para todo mundo que tem essa responsabilidade pela educação das crianças, né? Por isso que todos os quando eu falo, né, de contribuir com a mudança de um mundo melhor através do encorajamento dos pais e dos profissionais da infância. São todas essas pessoas responsáveis hoje pela formação, pela educação, pelo desenvolvimento saudável dessas crianças, né, Eliana? Sim, Aline, a educação das crianças menores, eu considero deliciosa, porque o que ocorre? Mesmo quando você não atinge diretamente a família, por várias questões, por exemplo, de que não posso ir todos os dias deixar o meu filho, ele vai num carro, é alguém que entrega e tal. Mas você faz um trabalho em sala de aula que vai para casa, né? Eu tenho uma preocupação, por exemplo, de todo êxito que a criança tem, mandar para o pai, né? Mostrar como que aquela criança está se desenvolvendo. E, por exemplo, um aluno meu que é autista, e em que eu incentivei muito jogar futebol com os colegas. E aí eu deixei ele um pouco à vontade na última educação física. Ele foi, jogou futebol, e quando eu mandei para o pai, ele disse, mas como assim? Ele não consegue encostar nas pessoas, ele não. E aí, às vezes, na conversa com o pai, eu disse, pai, será que é ele que não consegue? Ou você ainda não tinha permitido, porque você
construiu que o autista não pode, não deve. Então, perceba que autista tem essa condição, mas eu posso incentivar ele a experimentar jogar o futebol. E aí ele saiu tão satisfeito, ele disputou bola, ele fazia a escoradinha aqui, ó, para o colega não tomar a bola, mandei o vídeo para o pai. Ele hoje vai colocar o filho dele na escola de futebol. Então, imagine quantas pessoas a gente não conhece que tem toda uma carreira, e que é autista. Sim. E que é autista. Porque naquela época não se sabia, e imagina que se não se sabia, ele era zerado de terapia. Então, se hoje eu tenho uma terapia para me dar suporte, eu tenho um entendimento de uma educação encorajadora, então esse autista vai muito mais longe. Sim. Né? E aí eu falo para o TDAH, e aí eu falo para tantos outros transtornos. E as crianças que não são atípicas também, porque a gente vê crianças que não têm qualquer questão, mas que, por exemplo, não estão com dificuldade de aprender a ler. Uhum. E quando você vai ver qual é a questão daquela criança que não está sabendo ler, ela disse, porque minha mãe disse que eu não sei ler. Eu disse, foi. Por que a mamãe disse que ela não sabe ler? Porque eu não sei. Eu disse, e se eu disser que você sabe, você acredita? Uhum. E aí eu vou nesse encorajamento com ela. Cada sílaba que ela junta, cada palavra, eu disse, viu como você sabe ler? Viu como você sabe ler? E aí é muito interessante que ela faz. Então, eu vou dizer para minha mãe que eu sei ler. Eu digo, então mostra para ela que você sabe ler. Então, é o trato no diálogo que você faz, né? O F1. E é engraçado, aluno, porque na formação de professores, os professores também, quando a gente olha para ele e diz, Eliana, eu tenho que fazer um trabalho nas normas da BNT, eu digo, mas você está no ensino superior. Ah, mas eu não posso começar. Eu disse, eu acredito que você é capaz. Então, me mostre o que você sabe. Aí ele manda no WhatsApp, assim, diz assim, Eliana, eu acho que não ficou muito bom. Eu disse, eu acho que eu vou gostar. Manda. Pode mandar do jeito que está aí. E qual vai ser minha nota? Eu digo, esquece a nota. Pensa no processo. Pensa o que você fez. Aí você vai iniciar a disciplina e eles dizem assim, vai ter prova? Eu disse, vamos pensar no que vamos estudar? Eu tenho uma propositiva para vocês, porque eu quero 20 minutos do dia de vocês. No ensino superior. Olha que geração chegou lá no ensino superior. Como chegou, né? Aí eles olham assim, mas você quer 20 minutos para canso? Depende. Você considera 20 minutos pouco tempo ou muito tempo? Não sei, eu digo, pode me dar 20 minutos do seu tempo? Pronto. Então, eu quero 20 minutos todos os dias para ler meu material da disciplina. Aí, no final, aquelas pessoas que passam o dia trabalhando, aquelas pessoas que têm toda casa e tal, mas lê os 20 minutos e no final vão somando os 20 minutos, eles leram todo o material. Sim. E aí eles saem com uma disciplina, com um domínio que nem eles acreditavam que tinha. Porque eu tenho uma ideia de que eu só consigo se eu tiver 1 hora para me dedicar, 2 horas para me dedicar. E aí teve um que falou assim, olha, Liana, eu sou monta Uber, mas cada tempo que eu parava, eu via o seu PDF. Aí eu pensava, fiz 20 minutos, mas não chegou nenhuma chamada, eu vou ler mais 20. E assim vai. Então, a dose de encorajamento no adulto também, que veio de uma infância, que veio de uma adolescência, onde às vezes não teve justamente esse acreditar nele. Aí eu vou para onde? Para a sala de aula. E o ciclo vai se repetindo, o padrão vai se repetindo, né? Do professor desencorajado, do aluno que sai desencorajado, do aluno que vai para o ensino superior sem saber o que quer. A gente tem dados de quantas adolescentes hoje e que ingressam na universidade e que abandonam os cursos. Né? E é muito cômodo ficar se falando de que eles não sabem o que querem. Eu acho um discurso muito cômodo você dizer, ele não sabe o que quer. Mas o que você deu para que ele soubesse o que ele deveria querer? Há um sistema em que a gente precisa quebrar, né? Há um sistema em que a gente precisa permear. Então, a educação parental ela vai caminhando e, aos poucos, ela vai justamente chegando nessas questões. Questões de padrão, questão de ciclo, questão de sistêmica.
E aí a gente consegue ir rompendo, né, com essa consciência, com esse entendimento, né. É maravilhoso isso que você traz, porque o que a gente vê hoje na sociedade, de uma forma geral, é um ciclo de desencorajamento. Então, crianças que foram educadas de forma não respeitosa, com base na violência, em punições, recompensas, e aí se tornam adultos que continuam nesse mecanismo. Quando a gente traz uma educação encorajadora, uma educação respeitosa, uma educação que promove ali que foca no processo e não no resultado final, que está mais preocupada em desenvolver habilidades de vida do que em ter a obediência, né? Que está ali nesse processo valorizando o passo a passo, né. Olha a diferença que isso traz, né, os reflexos que a gente tem, já no curto prazo, nessa mudança dessas crianças, desses adolescentes e em nós adultos, começando por nós. O que eu mais ouço de vocês alunas é o quanto isso mudou fazer a formação para atender outras famílias mudou a própria vida, a própria família, a própria dinâmica, porque é esse olhar, né, onde a gente via, desesperança, onde a gente via a causa, a gente começa a ajustar as lentes e ver o que está por trás daquele comportamento e oferecer esse encorajamento, né. É estender mais as mãos e apontar menos os dedos, e isso vale para as crianças, vale para os pais, vale para os professores, né, vale para todos esses contextos, né. Por isso que eu sou apaixonada e eu fico muito feliz sempre de bater esse papo aqui com alunas e sempre fico muito feliz em te ouvir, Eliana, nas suas contribuições lá nos nossos encontros dentro da comunidade, porque às vezes quando eu comecei, né, lá em 2017, depois em 2020, com a formação de profissionais, eu não fazia ideia de onde a gente ia chegar e de quantas vidas seriam impactadas, né, a partir dessa metodologia e desse conhecimento que eu sistematizei. Então, te ouvindo, assim, eu lembro do quanto eu fiquei emocionada quando você trouxe dessa criança de 2 anos, que estava seguindo por um percurso da vida fadada ali a ficar aprisionada a um diagnóstico e que, através do seu trabalho, da sua orientação, essa criança desabrochou, floresceu, né, porque esses pais se encorajaram e mudaram a sua forma de agir. E tantos outros relatos que você traz de experiências, sua com os pais em sala de aula, ali dentro da escola, nessa formação dos professores, desses profissionais que vão cuidar da futura geração e que precisam desse olhar encorajador, né, precisam receber esse encorajamento para quebrar esses ciclos, para perceberem o valor deles na vida dessas crianças que eles vão cuidar ali, né, então é muito lindo o nosso trabalho, né, eu fico muito feliz de ter profissionais como você fazendo parte do nosso movimento. Aqui na região é tudo muito novo, quando fala educador parental não sabe do que se trata, mas eu sou muito tranquila com relação a esse meu começo enquanto educadora parental. Eu estou aí com o seu dentinho de leão plantando lá na universidade, plantando na escola onde eu passo, dei uma palestra para pais, né? Já estou levando a palestra. As pessoas estão começando a chegar, se aproximar para dizer do que se trata. Eu ouvi alguma coisa, deixa eu ver do que se trata. E para mim isso, estou toda arrepiada, sabe? Porque isso faz uma transformação muito grande no sujeito, né? Então, eu sou fruto da escola pública. Eu, Eliana, fiz toda a minha formação, até o mestrado na escola pública. E para mim é muito caro ouvir as pessoas dizer que ela é ineficiente. Então, a educação pública ela não é ineficiente. Na verdade, ela está precisando de um cuidado diferente. E ouço muito de que nós precisamos ensinar os professores. Não, os professores já sabem dar aula, eles já sabem. Eles estão precisando de uma dose de encorajamento, principalmente com relação à valorização da sua própria profissão. E que lá na formação eu trato de dizer, não espere que o sistema faça.
comece você fazendo a importância da sua profissão para você e para o mundo, né? Sim. Porque todo o nosso trabalho, para mim, o que está por trás é a nossa mudança na sociedade. Quando dizem essas crianças que aí estão sem limite, sem isso, ou sem, eu digo, a sociedade já disse para. Então, está começando a dar um passo para trás, recuar, buscar profissionais, buscar pessoas que estão debruçados, dedicadas a um tempo, organizando ali pensamentos, ideias, ferramentas para auxiliar. Então, a sociedade pediu, a gente está chegando e a coisa começa a mudar. Então, eu sempre passo por esse crivo de que quando a gente chega no limite de algumas coisas, nós somos inteligentes o suficiente para ir recuando. Né? E o recuar nessa questão da educação das crianças já se faz presente em todos os espaços. Né? Então, fica de fato aqui, para mim, marcado a importância dessa educação, todos esses livros que estão aí atrás de você, toda essa teoria, eu gosto muito de dar exemplo, porque as pessoas conseguem, em cima do exemplo, ver-se em situações e dizer, Eliana, mas eu também vivi isso. Ah, então quer dizer, quando aconteceu comigo isso, eu poderia... Eu digo, mas você ainda pode. A partir de hoje, você já pode. Então, exemplo, ele não é para a gente apenas estar trabalhando em cima de algo sem consistência teórica. Pelo contrário, tem todo um conhecimento científico, tem toda uma base teórica por trás disso. Mas eu preciso exemplificar, eu preciso mostrar onde esses resultados aparecem e acontecem, né? Onde eu vejo todos os dias. Então, é criança com TOD, que entra na minha sala de aula, eu hoje tenho 5 crianças, cada uma com uma questão, né? E que não tem mais crises, onde ela já consegue se autorregular. E ali eu fico feliz de entender que é o entendimento que a gente tem teórico, o prático e o dia a dia. Sim. Porque não E é essa uma receita. disponibilidade, né? Eu vejo assim, o amor, a disponibilidade e o servir que você coloca no seu trabalho. E isso gera frutos, porque não adianta só a gente ficar estudando, estudando, mas não levar esse conhecimento para a prática, porque daí ele não se transforma em sabedoria, né? E você é uma mulher sábia porque você coloca tudo isso em prática e você faz essa diferença na vida das pessoas. Então, ser um dente de leão é isso, é ser agente de transformação na vida das famílias. E você tem cumprido esse papel lindamente, né? Parabéns pelo seu servir. E obrigada por você ter mostrado o caminho, obrigada por toda a sua dedicação, né? Você muda vidas assim como eu, né? Então eu vou aí só crescendo nessa perspectiva, mas que bebi dessa sua fonte, viu? Muito obrigada, Aline, por tanto. Isso, obrigada. Você que chegou até aqui agora, se gostou desse conteúdo, já aproveite para compartilhar com outras pessoas e assim você também nos ajuda a espalhar essas sementinhas de encorajamento para que juntos nós possamos fortalecer as famílias através de uma educação mais consciente, respeitosa. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, você encontra os links para conhecer mais do nosso trabalho. Então, a Eliana, em Petrolina, mas que atende online também. Então, se o conteúdo que ela trouxe, né, acompanhe o trabalho dela para que você possa contactá-la também. Se você quer se tornar um dente de leão, assim como a Eliana, aqui abaixo tem mais informações também, o link para acessar as informações da formação em educação encorajadora. E é isso, gratidão por nos ouvir, nos vemos no próximo episódio. Um beijo e até mais. Obrigada, Eliana. Obrigada, Aline. Beijo grande.